Bom, eu tinha dado uma pulada aqui nas combinações para dar continuidade nas permutações, né? Então, o último tipo de fórmula que nós vamos estudar nessa introdução à análise combinatória são as chamadas combinações, né? As combinações, elas são parecidas, por assim dizer, com arranjos. A ideia praticamente é a mesma de um arranjo. Eu tenho M elementos, eu vou formar R uplas, né? Vou tomar de R em R, formar um conjunto de R elementos. Só que no caso das combinações, a ordem dos elementos não é relevante. Isso quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma tripla formada pelos elementos 1, 3, 2, é a mesma coisa de 3, 2, 1, ou 2, 1, 3, ou ainda 3, 1, 2. Então, esse tipo de combinação, né, de análise combinatória, ela é bastante aplicada, ou especificamente aplicada para situações onde há um sorteio e a ordem dos elementos, né, a ordem dos elementos na R upla não é importante. Como fica a fórmula? Então eu vou ter aqui C de combinação, M elementos, tomado de R em R. Observe que eu tenho aqui M fatorial dividido por M menos R fatorial. Então é praticamente a mesma coisa, só que para descontar, né, a quantidade de reordenações que eu tenho dentro dessa R upla, eu divido por R fatorial. Então fica M fatorial dividido por R fatorial vezes M menos R fatorial. Vamos ver um exemplo. Quantas combinações de 4 elementos tomados de 2 em 2 nós podemos formar? Só voltando um pouquinho, tá? Essa notação aqui, esse M e esse R, nesta forma entre parênteses assim, aqui, é a forma estatística utilizada na análise combinatória, tudo bem? Bom, então eu tenho uma combinação de 4 elementos tomados de 2 em 2. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, que é o próprio 2 fatorial. Desenvolver o 4 aqui até o 2 fatorial, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial corta com 2 fatorial, sobra somente 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2 fatorial, que é 2, que dá 6. Tudo bem? Observem, né, que eu coloquei aqui os elementos A, B, C e D, um conjunto de 4 elementos, para mostrar os que se repetem em termos de ordenação. Então esse AB se repete, né, na verdade não é que se repete, né, ele poderia ter o BA, o BC poderia ter o CB, o CD o DC, AC o CA, BD o DB e AD o DA. São as repetições, tudo bem? Outro exemplo aqui, deseja formar uma comissão de 3 membros e dispõe-se de 10 funcionários. Nessa comissão não há uma ordenação, né? Diferentemente daquele exemplo que eu passei de representante de sala, vice-tesoureiro, nesse caso não há um posto, por assim dizer. É só formar grupos de 3. Então vai ser uma combinação de 10 elementos tomados de 3 em 3. 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Aqui, só observando, né, eu vou desenvolver o fatorial de cima até o maior dos fatoriais de baixo. Então, vou desenvolver até o 7 nesse exemplo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Simplifica 7 com 7, sobra então 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a operação, 120 comissões. Tudo bem? Então, neste caso, a ordem dos elementos não é relevante. Tudo bem, pessoal? Bom, esse curso ele tem o objetivo de dar uma introdução, né? Não é para aprofundar. Como eu sempre venho falando, é necessário fazer alguns exercícios para praticar. O que às vezes pode acontecer de tornar a análise combinatória um pouco mais complexa é quando nós temos que misturar diferentes fórmulas para diferentes partes, por assim dizer, na combinação de elementos. Mas aí depois a gente vê um pouquinho de alguns exemplos desse nos exercícios. Tudo bem? Ficamos por aqui então. Até mais.